Audiobook número 6, canal Mundo FIV, leitura e narração, Roberto Eduardo Toledo da Silva. Tratado de Obstetrícia Febrasgo, capítulo número 6, Modificações Fisiológicas na Gestante, de Laura Seraghioli Maia e Gilca Paiva Oliveira Costa. No advento da gravidez, o organismo feminino sofrerá diversas adaptações. São elas as modificações fisiológicas. Essas transformações vão produzir alguns sinais e sintomas, e por vezes ficará difícil a distinção entre o normal e o patológico. Tais mudanças acontecem de forma sistêmica e no aparelho reprodutor feminino especificamente. Existem então as mudanças sistêmicas e as mudanças do aparelho reprodutor. Alterações do sistema cardiovascular. Ocorre o aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, do volume sanguíneo e do volume plasmático, enquanto a diminuição da resistência vascular e da pressão sanguínea. A frequência cardíaca materna se eleva a partir da 4ª semana de gestação, enquanto o volume sanguíneo se eleva na 6ª semana. No 3º trimestre, a frequência cardíaca se situa cerca de 20% acima dos valores não gravídicos, e o volume sanguíneo sofre acréscimo de 45% a 50%, com elevação de 30% a 50% do volume plasmático e 25% do volume globular. A grávida desenvolverá então a anemia fisiológica. O débito cardíaco de gestantes normais encontra-se 2 vezes maior por volta de 32 semanas, em comparação com não gestantes. Isso decorre do aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca. O débito cardíaco inicia essa elevação por volta da 10ª e da 12ª semana da gravidez. Deve-se lembrar que o débito cardíaco corresponde à multiplicação do volume sistólico pela frequência cardíaca. O débito cardíaco tem acréscimo de 34%, o que corresponde de 300 a 500 ml, durante as contrações e 12% nos intervalos. A frequência cardíaca tende a aumentar durante o trabalho de parto, devido à dor e à ansiedade. A hipervolemia induzida pela regestação é uma adaptação do organismo materno no sentido de suprir as necessidades fetais e evitar perdas importantes de sangue na hora do parto. A resistência vascular periférica reduz drasticamente até a 20ª semana de gravidez, e próximo do termo ainda permanece 20% dos níveis pré-gravídicos. O aumento dos níveis de prostaciclina, produzidas pelas paredes dos vasos sanguíneos, as quais têm importante ação vasodilatadora, sobrepujam o desempenho vasoconstritor do tromboxano, produzido pelas plaquetas, e assim auxilia na diminuição da resistência vascular. A pressão sanguínea arterial apresenta discreta queda no componente sistólico, de 5 a 10 mm de mercúrio, e maior no componente diastólico, de 10 a 15 mm de mercúrio, atingindo os menores valores por volta de 20 semanas, decorrente da diminuição da resistência vascular, apesar da elevação do débito cardíaco, e retornando ao nível normal no termo. Após a 20ª semana, grávidas em posição supina podem apresentar hipotensão pela compressão do útero gravídico, dificultando o retorno venoso e causando síncope. Em função disso, o decúbito lateral esquerdo favorece a descompressão e restaura o débito cardíaco. O coração encontra-se desviado para cima e para a esquerda, pela elevação de 4 cm do diafragma. Pela hipervascularização mamária, na avaliação clínica, podem ser detectados sopros cardíacos. Essas modificações provocam as seguintes alterações no exame do eletrocardiograma. O desvio do eixo cardíaco, o ângulo de QRS, tende acima de 0 graus. A onda T pode ter discreto desvio para a esquerda com mais frequência, mas outras vezes aparece de forma achatada ou invertida. Ainda pode ocorrer taquicardia supraventricular paroxística devido a batimentos ectópicos frequentes e desnivelamento do segmento ST. Alterações do sistema hematopoético. Com o aumento das hemácias, ocorre a necessidade de reposição do ferro, cerca de 1000 mg durante a gestação. Os leucócitos podem apresentar um leve aumento, entretanto no parto e no puerpério chegam a atingir cifras de 30.000. De modo geral, os fatores de coagulação encontram-se mais elevados,
principalmente o fibrinogênio, que pode alcançar de 300 a 600 mg, e associados à estase venosa e ao útero gravídico, comprometendo o retorno venoso, proporcionam um quadro propício para o tromboembolismo. Os fatores de coagulação 11 e 13 não se alteram durante a gravidez. Os níveis plaquetários estão pouco reduzidos, principalmente pela hemodiluição. Alterações do sistema respiratório. A elevação do diafragma leva à redução do volume residual pulmonar, cerca de 20%, apesar do aumento da circunferência torácica em 5 a 7 centímetros. Na gestante, a frequência respiratória não se altera. Contudo, o volume corrente e a ventilação minuto, em repouso, aumentam com o decorrer da gravidez. Esta última se modifica à custa da progesterona, da redução do volume de reserva expiratória e da alcalose respiratória compensada. A capacidade respiratória total encontra-se reduzida em cerca de 200 ml, pois ocorre diminuição da capacidade residual funcional. Esta é constituída pelo volume residual e pela reserva respiratória, que durante a gravidez estão com valores reduzidos. A capacidade inspiratória é composta pela reserva inspiratória e pelo volume corrente, e apresenta aumento em decorrência deste último. O volume corrente provoca a hiperventilação, que tem como efeito a diminuição da pressão parcial de dióxido de carbono. Esse efeito facilita a excreção fetal do dióxido de carbono devido ao gradiente materno-fetal. Além disso, a curva de dissociação do oxigênio encontra-se desviada para a esquerda pelo aumento do pH, ocasionando dificuldade de liberação de oxigênio para os tecidos maternos. A redução dos níveis circulantes de bicarbonato tem como consequência a alcalose respiratória compensada. Dispneia e sintomas relacionados com congestão nasal são comuns pela hiperventilação e pela hipervascularização, além do edema da mucosa nasal, respectivamente. Alterações no aparelho digestivo. No início da gravidez, fora o atraso menstrual, a náusea, que comumente vem acompanhada de vômitos, é muito frequente. Esse sintoma geralmente ocorre pela manhã e talvez esteja relacionado à elevação progressiva da gonadotrofina coriânica e dos estrogênios do primeiro trimestre. O sangramento gengival atinge as gestantes mais a miúde da presença da hiperemia e do edema. A associação da placa bacteriana pode desencadear gengivites. Alguns autores afirmam que pode correlacioná-las com parto pré-termo. Pela ação hormonal, principalmente da progesterona, todo o aparelho digestivo permanece com tônus diminuído, facilitando o aparecimento de pirose, obstipação, hemorroidas e etc. A pirose é desencadeada por refluxo das secreções gástricas, além do relaxamento do esfíncter esofágico. Com o evoluir da gestação, o útero deslocará o intestino para cima e para a direita, e o estômago para cima e para a esquerda, prejudicando a digestão e agravando a pirose. Ainda nos primeiros meses, ocorre a diminuição da secreção gástrica dos ácidos. O peso do útero gravídico comprimindo as veias do plexo hemorroidário e a obstipação podem provocar as manifestações de hemorroidas. Em multíparas, encontra-se propensão para a formação de cálculos de colesterol pela potente ação relaxante da musculatura lisa provocada pela progesterona na vesícula biliar e pela alteração do metabolismo lipídico no período gestacional. A progesterona age inibindo a estimulação da musculatura lisa mediada por citocinas. O aumento dos níveis de estrógeno também facilita a colestase intrahepática por meio da inibição do transporte intraductal dos ácidos biliares. O fluxo sanguíneo hepático e o diâmetro da veia porta sofrem grande aumento, enquanto o fígado permanece nas mesmas dimensões. Quanto aos exames laboratoriais, a fosfatase alcalina apresenta níveis mais elevados, chegando a quase que o dobro. A albumina sérica, valores reduzidos, e os demais exames para avaliação da função hepática podem aparecer normais e, às vezes, com discreta diminuição. Alterações do aparelho urinário. As modificações no aparelho urinário são oriundas das alterações mecânicas, fisiológicas e anatômicas. Tanto os rins quanto os ureteres e a bexiga sofrem compressão pelo útero gravídico. Pela destro-rotação uterina, a hidronefrose à direita é mais pronunciada, enquanto o sigmoide protege o ureter esquerdo.
A progesterona atua no tônus da musculatura lisa ureteral, promovendo também a dilatação do trato urinário e causando estase urinária. Convém alertar da maior propensão a infecções urinárias. As alterações circulatórias desencadeiam um aumento do fluxo plasmático renal, em 50% a 80%, e da taxa de filtração renal, em 40% a 60%. A creatinina plasmática, de 0,73, 0,58 e 0,53, respectivamente no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e a ureia, de 10 a 20 mg, encontram-se em valores menores que em não gestantes, em decorrência da elevação da taxa de filtração renal. Ainda pode considerar-se valor normal proteinúria de até 300 mg ao dia. A glicosúria deve-se ao aumento da oferta de glicose em nível renal, que ultrapassa a capacidade de absorção. O aumento da taxa de filtração glomerular e a ação dos estrógenos promovendo uricosúria levam à diminuição do ácido úrico sanguíneo durante a gravidez, atingindo valores próximos ou menores que 3 mg por litro no primeiro trimestre. Contudo, no último trimestre sofre acréscimo, podendo alcançar de 4 a 5 mg por decilitro. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a redução do limiar do hormônio antidiurético promove a diminuição da osmolaridade plasmática. Os rins gravídicos têm certa dificuldade em concentrar a urina. Pela ação da aldosterona e do ADH, ocorre reabsorção de sódio e de água no túbulo renal, que compensa a maior quantidade desses no glomérulo. Contribui também para essas modificações no aparelho urinário algumas substâncias, como o óxido nítrico, a endotelina, que atua na estabilidade do tônus vascular, e a relaxina, que atua no aumento da taxa de filtração renal. A bexiga apresenta-se com retificação do trígono vesical, pela sua posição mais elevada na gestação, provocando refluxo vesículo-uteral. Essas transformações podem favorecer a formação de cálculos renais, de infecções, incontinência urinária e até hematúria, esta principalmente mais frequente em parturientes. Alterações do sistema endócrino. A hipófise aumenta tanto de volume como de peso, e isso decorre da hipertrofia e hiperplasia da adenohipófise, por estímulo dos estrógenos. A produção aumentada de prolactina, obtida por essas modificações, preparará as mamas para a lactação no pós-parto. O hormônio de crescimento permanece inalterado, e os sincitrofoblastos posteriormente induzirá esse hormônio. O hormônio estimulante da tireoide sofre diminuição pela presença da fração beta do hormônio gonadotrófico, que apresenta semelhança molecular. A hipófise possui papel importante na secreção do hormônio de crescimento durante o primeiro trimestre. Após esse período, a placenta passa a ser a principal fonte de hormônio de crescimento. Atinge pico máximo com 14 a 15 semanas, apresentando valores decrescentes até a 36ª semana, quando alcança níveis basais. O hormônio de crescimento placentário parece ter importância no crescimento fetal e no desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Ele é o elemento vital no desencadeamento da resistência à insulina na segunda metade da gestação. Seu nível sérico materno tem relação direta com o peso do recém-nascido e inversa com a restrição ao crescimento fetal e resistência arterial uterina. A prolactina produzida pela adenopófise durante a gravidez é encontrada em valores elevados, com a finalidade de garantir a lactação. Paradoxalmente, seu nível diminui após o parto, e apenas com o estímulo da sucção ocorrem impulsos da sua secreção. O ADH e a ocitocina são armazenados na neurohipófise. O ADH e a ocitocina não apresentam alterações durante a gestação. Apenas esta última aumenta no trabalho de parto e no parto. Contudo, a liberação do ADH é mais sensível, tendo resposta com osmolaridade sanguínea inferior ao pré-gravídico pela hemodiluição materna. Na tireoide, observa-se aumento de seu volume. Sua função altera-se em decorrência do nível de iodo reduzido pela taxa de filtração renal, pelo aumento da globulina transportadora de hormônios tireoidianos e pela ação da gonadotrofina coriônica, pela semelhança estrutural com o hormônio estimulante da tireoide. Desde o primeiro trimestre, a globulina transportadora de hormônios tireoidianos encontra-se aumentada e atinge seu pico com 20 semanas,
permanecendo em um platô com valores cerca de o dobro de não gestantes. A tiroxina sérica total, o T4, e a triiodotironina, o T3, apresentam picos máximos com 6 a 9 semanas e 18 semanas, respectivamente. O T4 livre alcança o nível máximo com um HCG e depois volta ao normal. A taxa metabólica será maior que em não grávidas, pois há necessidade de maior consumo de oxigênio para suprir o metabolismo fetal. O cortisol e a androsterona na suprarrenal têm papel fundamental em manter a homeostase. A suprarrenal não aumenta a secreção de cortisol. Entretanto, ela sofre redução da sua excreção e apresenta aumento da sua meia-vida. As altas concentrações de progesterona provocam uma má resposta dos tecidos ao cortisol. A desoxicorticosterona, de produção renal, por estímulo dos estrógenos, apresenta níveis elevados. Os valores maiores desse mineralocorticoide encontrado em sangue fetal sugerem que ocorra transferência para sangue materno. O sulfato de deidroepiandrosterona encontra-se reduzido pela conversão placentária em estrógenos. A androstenediona e a testosterona mantém-se aumentada durante toda a gravidez. A paratireoide, por meio do paratormônio, controla a concentração de íon cálcio no soro por aumento da absorção do intestino e nos rins e da liberação nos ossos. Esse hormônio tem sua liberação na dependência da redução do cálcio e do magnésio. Após o primeiro trimestre, o paratormônio se eleva em resposta à diminuição de cálcio, pelo aumento do volume plasmático e da taxa de filtração glomerular, além da transferência de cálcio materna para o feto. A calcitonina promove deposição de cálcio nos ossos e diminui a concentração desse íon no líquido extracelular. Na gravidez e na lactação, ocorrem altos níveis desse hormônio. A vitamina D estimula a reabsorção de cálcio nos ossos e a absorção no intestino. O fígado realiza a conversão dessa vitamina, obtida pela síntese na pele ou pela ingestão oral, em calcifediol. O composto biologicamente ativo é o calcitriol, produzido nos rins, placenta e decídua, que está aumentado na gestação. Alterações do sistema metabólico. A gravidez está associada a significantes alterações metabólicas no organismo materno, das quais depende a boa evolução da gestação. Tais modificações acontecem como resposta ao processo adaptativo materno, bem como para viabilizar o desenvolvimento fetal. O consumo da glicose fetal é contínuo, enquanto a ingestão materna passa por períodos de jejum, como é o caso do período noturno, quando a grávida está dormindo. Para manter a fonte de energia contínua ao feto, o transporte de glicose através da placenta ocorre por difusão facilitada, mesmo com pequenas diferenças nos gradientes de concentração. Para manter a disponibilização da glicose ao feto priorizada, há aumento da resistência insulínica materna, conhecido como efeito diabetogênico, que é determinado pelo hormônio lactogênio placentário humano, em associação ao hormônio de crescimento placentário humano e adipocinas, como leptina, adiponectina, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 3. Essas alterações são evidenciadas no terceiro trimestre da gravidez e estão associadas às alterações catabólicas no metabolismo lipídico. As alterações do metabolismo lipídico ocorrem de forma diferenciada, de acordo com o período gestacional. A fase anabólica acontece no primeiro e no segundo trimestre, enquanto existe o favorecimento da lipogênese, aumentando o depósito de gordura e de reserva energética materna. Na fase catabólica, evidenciada no terceiro trimestre, há incentivo à lipólise. Nesse processo, a resistência insulínica reduz o efeito inibitório da insulina sobre a lipólise e favorece o recrutamento dos depósitos de gordura como fonte energética, para compensar o jejum materno e priorizar a disponibilização da glicose e aminoácidos ao feto. Outro objetivo da lipólise é facilitar a disponibilização de ácidos graxos, que são necessários à constituição de estruturas importantes do cérebro e do aparelho ocular, bem como exercem fundamental importância na composição das membranas celulares fetais. Elevam-se triglicerídeos e as lipoproteínas, em especial a lipoproteína de muito baixa densidade, o VLDL colesterol. Em menor escala, também aumentam as demais lipoproteínas, o HDL colesterol e o LDL colesterol. A necessidade calórica materna total
é estimada em 80.000 quilocalorias, que corresponde ao acréscimo do aporte médio de 300 quilocalorias ao dia. O ganho de peso materno provém principalmente do acúmulo do componente hídrico intra- e extravascular. Os demais componentes, como proteínas, carboidratos e lipídios, contribuem em menor escala. O ganho ponderal de 12,5 kg garante ao feto crescimento adequado. No metabolismo proteico, verifica-se a maior concentração dos aminoácidos fetais em relação aos níveis maternos. As proteínas totais maternas, embora em maiores concentrações durante a gravidez, apresentam-se reduzidas devido à hemodiluição. A albumina está reduzida e, em menor evidência, as globulinas. Há aumento do fibrinogênio, da alfa-globulina e da beta-globulina. No metabolismo hidroeletrolítico, advém a retenção de líquido intra- e extracelular, determinada por mecanismos adaptativos no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que estão relacionados à preservação do sódio, bem como à redução da pressão coloidosmótica, que está associada à redução da concentração plasmática da albumina. Alterações do sistema esquelético. A imbebição gravídica acomete todas as articulações. Por meio dela, articulações da bacia apresentam mais elasticidade e maior capacidade pélvica. Ainda promove modificação da postura e da deambulação. O aumento dos diâmetros e estreitos da pelve é indispensável para a expulsão do fetal. A marcha anserina da gestante decorre da necessidade de mudança do centro de gravidade para manter o equilíbrio. Ela projeta o ventre para frente, afasta a base de sustentação dos membros inferiores e os ombros se inclinam para trás. Esse esforço faz com que ela utilize um conjunto de músculos tanto cervicais como lombares pouco empregados fora da gestação. Em contrapartida, vai desencadear fadiga muscular, parestesia de extremidades e dores cervicais e lombares, decorrentes da compressão de raízes cervicais, nervo ulnar e nervo mediano. Alterações do sistema nervoso. A queixa mais frequente é a sonolência. A etiologia desse sintoma está associada aos altos níveis de progesterona, potente depressor do sistema nervoso central, e à hiperventilação, pela produção da alcalose respiratória. Pode surgir fadiga relacionada a distúrbios do sono, principalmente no final da gravidez, facilitando o desenvolvimento de hiperêmese gravídica, enxaqueca e quadros psíquicos, como blues ou depressão. Apresentam também certa dificuldade na concentração e na memória, talvez decorrente das alterações vasculares da artéria cerebral média e da posterior. Esses sintomas tendem a piorar com o evoluir da gravidez. Alterações de pele. As alterações cutâneas observadas na gestação são decorrentes dos níveis elevados da progesterona e da produção placentária de estrógenos. Ocorre ainda maior dissipação materna de calor pela pele devido à vasodilatação periférica. As modificações mais encontradas estão relacionadas à pigmentação, vascularização e atrofia. A hiperpigmentação atinge preferencialmente a face, cloasma, a linha alba ou linha nigra, auréolas mamárias, períneo e axilas. Geralmente desaparecem após o parto e pioram com a exposição ao sol. Do ponto de vista vascular, podem surgir eritema palmar, teleangiectasias, hipertricose, secreção sebácea exacerbada e sudorese. Quanto à atrofia, 50% das gestantes podem apresentar estrias gravídicas, violáceas, quando recentes, e nacaradas, quando antigas. Alterações do sistema genital feminino. A gestação exige várias adaptações do aparelho reprodutor, principalmente do útero, que tem como função albergar o feto. O útero não gravídico possui peso de 70 gramas, cerca de 7 centímetros de comprimento e 10 mililitros de volume. Com o decorrer da gestação, seu peso alcança 1.100 gramas e seu volume atinge de 4.500 a 5.000 mililitros. Na prática clínica, pode-se observar o crescimento uterino de cerca de 4 centímetros por mês após ultrapassar os limites da pelve. Ele alcança a cicatriz umbilical na 20ª semana e o apêndice xifoide no termo. Portanto, a medida do púbis ao fundo uterino constitui ferramenta importante no evoluir da gestação. Ele sofre alterações na coloração, na forma e na consistência. Pelo aumento da vascularização e da vasodilatação venosa, o útero apresenta cor violácea.
Enquanto ocupa a pelve materna, a forma do útero é de pera, evoluindo ao redor de 12 semanas para esférico, pelo aspecto globoso do corpo e fundo uterino. Posteriormente torna-se ovoide pelo crescimento longitudinal maior do que o de largura. O sinal de Pisacek aparece pela assimetria uterina provocada no local de implantação do embrião. A imbibição gravídica leva à diminuição da consistência uterina, além do adelgaçamento das fibras uterinas com o evoluir da gestação, propiciando a palpação das partes fetais. Pelo amolecimento dos tecidos adjacentes e pelo peso uterino, ocorre ocupação dos fórnices vaginais laterais, o sinal de Nobile-Budin. A polaciúria no início da gestação, devido à antiversoflexão, o sinal de Heger, que é o amolecimento do istmo sentido ao toque vaginal, melhora com o crescimento uterino, que leva à destrorotação do mesmo devido à presença do sigmoide. A conversão uterina acontece quando o útero adquire a forma esférica, para promover melhor circulação uterina ao redor de 20 semanas. Nesse momento, o istmo é incorporado ao corpo uterino e vai se denominar segmento inferior. O endométrio desenvolve a decídua basal, onde o embrião se implanta, a decídua parietal, restante da cavidade uterina em que não ocorre a implantação, e a decídua reflexa, que envolve o embrião e se funde com a parietal com 16 semanas, quando o embrião passa a preencher toda a cavidade uterina. A consistência sofre modificação pela retenção hídrica da imbibição gravídica e pelo afastamento das fibras musculares devido às alterações das frações solúveis e da matriz extracelular. As fibras musculares apresentam hiperplasia nas primeiras semanas de gestação, importante hipertrofia e, finalmente, alongamento em resposta ao crescimento do feto. As fibras musculares se dispõem em sistemas de espirais, que se originam de cada lado das tubas e vão formar ângulos na porção mediana. Essa disposição das fibras facilita o estiramento durante a evolução da prenhez. Também tem fundamental papel no pós-parto, para tônus uterino e para o clampeamento fisiológico dos vasos, a ligadura viva. Apesar da existência de contrações irregulares e indolores desde a gestação inicial, somente as contrações de Braxton-Hicks podem ser detectadas por palpações após o segundo trimestre. Essas têm intensidade de cerca de 5 a 25 mm de mercúrio e aparecem aleatoriamente sem intervalo ou frequência pré-determinados. As artérias uterinas e as artérias ovarianas são responsáveis pela vascularização. O fluxo sanguíneo local chega a níveis de 500 a 700 ml por minuto. Na região do istmo, os ramos das artérias uterinas passam transversalmente e paralelamente às fibras musculares. A recomendação de incisão transversa segmentar para a cesárea favorece a menor perda sanguínea e poupa as fibras musculares. As ondas de invasão trofoblásticas aumentam o número de vasoplacentários, destruindo a camada média das arteríolas espiraladas para transformá-las em útero-placentárias. Em decorrência, obtém-se aumento do fluxo e redução da resistência das artérias uterinas. O sistema nervoso autônomo promove a inervação uterina através das fibras aferentes sensitivas e eferentes motoras, secretoras, simpáticas e parasimpáticas. O plexo útero-vaginal, ou plexo de Frankenhauser, é o principal e age na atividade contrátil involuntária da musculatura uterina, tubária e vaginal. Essa região tem ainda outros plexos importantes como o hipogástrico e o pélvico. O istmo é limitado superiormente pelo seu orifício interno, o orifício interno anatômico, e inferiormente pelo orifício interno do colo uterino. O colo uterino gravídico apresenta ao toque amolecimento que pode auxiliar no diagnóstico da gravidez. É a regra de Gödel, consistência semelhante ao de lábio na presença de gravidez. O esvaecimento do colo em primíparas e a perda do tampão mucoso são sinais clínicos importantes da proximidade do parto. Não se observa esse apagamento em multíparas, pois os ligamentos uterossacros encontram-se frouxos, de forma que as contrações de Braxton-Hicks não conseguem pressionar a apresentação na pelve. O colo do útero também pode ser influenciado pelos hormônios e sofrer eversão da mucosa da endocérvix, o que constitui a mácula rubra, evidenciada ao exame especular. Também pela intensa vascularização, possui sangramento fácil. No ovário, o corpo lúteo gravídico fornece quantidades suficientes de progesterona para preparar a decídua para a implantação do blastocisto. Os altos níveis de beta-HCG mantêm o corpo lúteo. A regressão dele começa por volta das 12 semanas.
A vulva e a vagina apresentam cor arroxeada pelo aumento vascular local, cujas denominações são, respectivamente, sinal de Jacquemier-Chadwick e de sinal de Clude. O sinal de Osiander é a percepção da pulsação das artérias vaginais dilatadas nos fórnices laterais. Novamente, a retenção hídrica e a hipertrofia das células musculares e do tecido conjuntivo vão garantir a distensão vaginal para o parto. O pH vaginal oscila de 3,5 a 6 e age na defesa contra infecções bacterianas. Contudo, pode facilitar a candidíase. O epitélio da vagina é submetido a altos níveis de progesterona, que propicia a proliferação de lactobacilos acidófilos, por meio do acúmulo de glicogênio e da excessiva descamação. As células naviculares são típicas dos esfregaços de gestantes, provenientes da descamação da camada intermediária. As modificações das mamas ocorrem na gestação incipiente. Aumento da temperatura mamária, por hipervascularização da rede venosa, denominada de rede de Haller, mastalgia e hipersensibilidade são sintomas comuns. A prolactina produzida pela adenipófise, os estrógenos e a progesterona precedentes do compartimento placentário têm a função de preparar as mamas para a lactação. O aumento do volume mamário se inicia com 6 semanas. Os mamilos se apresentam com cor acastanhada e os limites da auréola não são precisos, dão origem à auréola secundária ou sinal de Hunter. Os tubérculos de Montgomery são elevações visíveis nas mamas, auréolas e mamilos, decorrentes da hipertrofia das glândulas sebáceas. Não existe correlação do tamanho pré-gravídico das mamas com o êxito da produção láctea. A expressão mamária pode-se observar saída do colostro após a segunda metade da gestação.